Saúde os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos, minhas irmãs. Quero aqui passar a palavra do Senhor para a sua vida. Amém, meus irmãos. E quero passar aqui no livro de Marcos, capítulo 1, versículo 14 ao 16. Veja, irmão, que o diabo ele tem uma grande fúria contra a palavra do Senhor, né? O diabo ele tem uma grande fúria contra a palavra, né? Eu posso estar aqui profetizando, posso estar aqui revelando, posso estar aqui, né, expulsando demônio, e não passa, irmãos, carro acelerando, não passa moto acelerando, né? Mas quando a gente vai ler a palavra, irmão, é bem na hora que a gente vai gravar que acontece coisa, irmão, que não estava acontecendo, entendeu? É um cachorro que late, a pessoa começa a falar alto, acaba atrapalhando, é moto que passa acelerando. Isso daí, irmão, mostra a fúria do diabo contra a palavra do Senhor, né? Eu quero ler aqui São Marcos capítulo 1, versículo 14 ao 16. E depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galiléia, pregando o evangelho do reino de Deus e dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Amém? Então a mensagem do Senhor Jesus, de início, irmão, do seu ministério, já foi essa: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus, né? Crede no evangelho, crede na palavra. O que acontece? Hoje muitos estão firmando a sua fé no quê? Na profecia. Muitos estão firmando a sua fé nos dons de cura, na expulsão de demônio. Muitos estão colocando a sua fé, aleluia, na revelação, irmão, né? Aleluia, se você pôr a tua fé nessas coisas, você não vai permanecer de pé. Porque a única coisa, irmão, que nos mantém de pé é a palavra do Senhor. É a Bíblia Sagrada, não tem outra coisa. E hoje é o que muitos, irmão, muitos estão deixando de lado a palavra. Porque quando Jesus pregou um discurso duro, João capítulo 6, versículo 60, muitos dos seus discípulos deixaram Jesus por causa do quê? Por causa da palavra que Jesus pregava. Hoje os pregadores não querem pregar mais. E quando eles pregam Bíblia mesmo, é melzinho para o povo, passa a mão na cabeça do pecado do povo, né? Então não adianta nada pregar, mas não pregar contra o pecado. Não vai adiantar. Aleluia, pregar qualquer um prega, mas pregar contra o pecado, usar versículos-chave contra o adultério, contra a prostituição, a fornicação, a pinga, a cachaça, as drogas, ninguém prega, irmão. Aleluia, louvado seja Deus. Mas saiba de uma coisa, a palavra, irmão, ela não passa. A palavra, ela permanece para sempre. Aí você vê, é o que eu falei, irmão, ó, as músicas. Olha aí as músicas, não tinha música agora mesmo, porque o diabo odeia a palavra. Se você não crê no evangelho, se você não viver essa doutrina, se você não obedecer a Bíblia como ela é, não tem céu para você, não tem salvação. Jesus mesmo falou: arrependei-vos dos seus pecados. E a Bíblia condena, irmão, a Bíblia condena muita coisa. Eu posso falar aqui de boca, mas com mais tempo posso mostrar dentro da Bíblia. A Bíblia condena, irmão, o crente assistir televisão. A Bíblia condena o crente, o varão, jogar futebol. A Bíblia condena a varoa cortar o seu cabelo, a crente usar maquiagem, né? A Bíblia condena essas coisas. Aleluia, louvado seja Deus. E é isso que o diabo não quer. Ele não quer que a gente pregue a verdade. Ele não quer que a gente fale da palavra. Ele não quer que nós ensine a verdade. Porque a verdade, mano, ela liberta, ela transforma. Quantos crentes estão enganados? Quantas varoas que se dizem mulheres de Deus estão enganadas? Quantos varão que se dizem homem de Deus, mas estão enganados? Estão fora do verdadeiro evangelho. Mas saiba de uma coisa, irmão, os verdadeiros, irmão, vão herdar a vida eterna, porque estão pagando o preço, né? Num calor desse, né? Andar de camisa social, de calça, eles acham loucura. A varoa usar o seu vestido, cobrir o seu corpo para honrar Deus, eles acham isso daí uma loucura, não tem cabimento para eles. Mas para nós que somos salvos, aleluia, é salvação, é para a vida eterna, é para agradar a Deus, é para morar um dia no céu. Aleluia, louvado seja Deus. Ah, irmão, mas roupa não salva. Roupa não salva.
Aleluia, mas tem que fazer parte de uma pessoa que vai morar para o céu. Tem que fazer parte do salvo. Não adianta eu falar que eu sou salvo, não adianta falar que eu sou cristão, mas andar que nem um mundano anda, andar que nem os moços do mundo andam, que nem as moças do mundo andam, não vai adiantar nada. Porque Atos 1:8, Jesus falou: mas recebereis a virtude do Espírito Santo e ser-me-eis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em Judéia e toda e Samaria, até os confins do mundo. Nós seríamos testemunhas de Jesus Cristo. Quem olhar para nós, quem olhar para mim, quem olhar para você, tem que ver Jesus em nós, tem que ver Cristo na irmã, tem que ver Cristo no irmão. Aleluia, louvado seja Deus. Hoje você vai ver quantas igrejas de porta larga, irmão, não tem doutrina, não tem ensinamento bíblico. O povo tudo em desordem, o povo tudo de qualquer jeito. Quando você olha para Atos capítulo 2, versículo 42, você vai ver que os irmãos primitivos, a igreja primitiva, no tempo de Paulo, Pedro, João, Tiago, no tempo dos apóstolos, todos tinham a mesma comunhão, o mesmo parecer, a mesma coisa. Aleluia, se um irmão se vestia ali como um crente, o outro também se vestia como um crente. Se tinha uma serva ali de Deus, aleluia, de vestido, tinha outra de vestido também. Hoje não. Hoje você olha para as igrejas, não são todas, não estou generalizando nada, mas você olha para as igrejas hoje, uma está de calça comprida, outra está de saia, outra de saia rachada, outra saia não sei o que, apertada demais, ou curta demais, né? Ou comprida demais, aquela saia arrastando no chão. Não pode. Aleluia, louvado seja Deus. Tem que ter uma medida, tem que ter fim, a saia da irmã tem que ter fim, tem que ser até o pé, ou até a panturrilha da perna, irmão. Aí tá bom, né? Louvado seja Deus. Agora, irmão, você olha para as igrejas, é isso, uma bagunça. E hoje no meio do cristianismo, irmão, está se cumprindo aquela palavra de Ezequiel 44, versículo 23. Capítulo 44, versículo 23. O sacerdote tem que ensinar o povo de Deus discernir entre o santo e entre o profano. E hoje não está acontecendo isso. Infelizmente, hoje não tem isso. O que acontece? Hoje todo mundo é crente, todo mundo é cristão, todo mundo está indo para o céu, todo mundo está morando no céu. Mentira, não é todo mundo. Jesus mesmo falou que a porta do céu é estreita, o caminho é apertado, poucos que vão encontrar. Não é essa multidão de crente aí que você vê nos congressos. Vai ver esses congressos aí, irmãos. Vai ver esses congressos. Tá cheio de crente, mas eles são só crente ali na hora. Mas quando sai, vai para casa, a irmã volta a maquiar, volta a usar o brinco, volta para a calça comprida, volta a assistir televisão, novela, filme. Essas coisas eu condeno, irmão. É a Bíblia que diz. E eu quero dar um estudo, irmão, qualquer dia desse, uma live, explicando acerca de tudo isso, da santa doutrina do Senhor Jesus. Os ensinamentos dos apóstolos eram ensinamentos santos, ensinamentos dados pelo Espírito Santo. Porque eles não falavam de si mesmos, eles não falavam deles próprios, dos pensamentos deles, o que eles achavam. Aí quem vive os ensinamentos dos apóstolos é taxado como louco, como quadrado, como salgado, não é? Não é assim, meus irmãos. Aleluia, louvado seja Deus. Mas eu quero ler aqui, vamos ver se eu acho aqui, na Epístola de Pedro, vamos lá. Segunda Epístola de Pedro 1:20, diz assim: sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Oh, glória, aleluia, louvado seja Deus. Você vê, irmão, a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas homens santos de Deus. Não era qualquer homens, não. Vai ver se hoje tem alguém que cura com a sombra, que nem Pedro curava. Vai ver se alguém opera maravilhas assim como Paulo operava. Vai ver, irmãos, louvado seja Deus, se alguém ensina como o apóstolo João ensinava. Eram homens santos de Deus e falavam inspirados pelo Espírito Santo do Senhor. E vai ver os ensinamentos deles. Paulo ensina a igreja de Coríntios, capítulo 11, 1 Coríntios, as irmãs devem ter o cabelo comprido,
Não convém a irmã cortar. Aleluia, louvado seja Deus. E os varão tem que ter o cabelo curto, né? Curtinho. Hoje não, hoje você vê lá dentro da igreja, mano. Infelizmente tem que falar da igreja, não tem como. Tem que falar do povo de Deus, que tá errado. Aí você olha para a Bíblia e você vê Jeremias. Deus falou com Jeremias capítulo 7, versículo 1 ao 3, você vai ver que Deus falou a Jeremias, ponte a porta do templo, ponte a porta da minha casa e prega contra eles. Fala para eles arrumar o caminho deles, fala para eles arrumar a obra deles, porque a obra, o caminho deles está torto, está sujo, está imundo, cheio de imundícia, cheio de pecado. E o povo entrava para adorar a Deus. Hoje se vê lá adorando a Deus, né? Adorando a Deus, mas com o caminho tudo errado, as obras tudo errada. Tito 1,16. Pode ler lá na Bíblia tudo que eu estou citando aqui, que eu não vou abrir. Aleluia, só estou dando uma pincelada na palavra do Senhor. Tito 1,16. Confessam que conhecem a Deus, mas negam com as suas obras. O que acontece? O povo está aqui no tempo de Elias. O povo está no tempo de Elias, cocheando em dois pensamentos. Uma hora é mundo, outra hora é Cristo. Uma hora é Cristo, outra hora é mundo. Uma hora está adorando a Deus, está fogo puro, unção pura. Outra hora está no mundo, está bebendo, está fumando, está se drogando, né? Está divorciando, casando de novo, é pecado, irmão. Divorciou e casou de novo, é pecado. A Bíblia diz lá em Lucas 16, 18, que se o homem se divorciar e casar com outra, comete adultério. Entendeu, meus irmãos? Então, meus irmãos, vamos vigiar, vamos preservar essa doutrina, vamos andar na palavra do Senhor como ela é. Não se entristeça com os embates, não desanime se alguém zombar de você, zombar da tua saia, irmã, zombar do teu cabelo, zombar falando que a irmã tá velha, a irmã é antiga, essas coisas, porque isso daí o diabo usa muito, entendeu? Aleluia, louvado seja Deus. E os varão também, você, meu irmão, que anda nessa doutrina, tenha orgulho, irmão, porque muitos querem andar como o irmão anda, mas não consegue. Daí o que acontece? Eles começam a zombar, tirar sarro, né? Mas não se entristeça. Ore, jejue, busca Deus em santidade, em santificação, porque, irmãos, você olha aí no mundo, você vê os sinais da volta do Senhor Jesus. Você vê, Jesus está voltando. E o apóstolo Paulo nos ensina, se eu não me engano, 2 Timóteo 4:3, muitos iam se apostatar da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores. Essa é a 1 Coríntios 4:1. Aleluia, muitos iam se apostatar da fé por obedecer a espíritos enganadores, a doutrinas de demônios, né? Aí lá em 2 Timóteo 4:3 diz o apóstolo Paulo que nos últimos tempos muitos não suportariam a sã doutrina. Não suportaria. A gente vai pregar, não suporta. A gente vai falar, não quero ouvir. A pessoa fala, não quero ouvir não. Porque já não suporta. Entendeu, meus irmãos? Já não vive, já não aceita. A pessoa até entende, mas para ela é uma grande dificuldade para ela andar, obedecer. Amém, meus irmãos? Louvado seja Deus. Compartilhe essa mensagem. Foi essa a palavra que eu quis trazer aqui aos irmãos, tá bom? Deus abençoe cada um. Compartilhe grupos WhatsApp, compartilhe no Facebook. Muitos precisam ouvir a verdade, irmão. A verdade, 8:32 de João, ela liberta, ela transforma, tá bom, meus irmãos? E a verdade é Jesus. Aí você olha no João 8:36, vai dizer, se pois o Filho, que é Jesus, vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Ser liberto como? Através do que? Da profecia, da revelação, da expulsão do demônio, da cura? Não, é através da pregação da palavra. Amém, meu irmão? A Bíblia é o suficiente. A Bíblia é o suficiente, irmão. O suficiente, né? Hoje os pregadores estão inventando moda. Venha buscar não sei o quê. Venha buscar a rosa ungida, o óleo ungido. Venha buscar a chave consagrada. Venha buscar o tijolinho. Venha buscar... É tanta coisa, meus irmãos. Né? O lenço ungido. Meu Deus do céu. A palavra está nas nossas mãos. O segredo está aqui dentro da palavra. Basta nós abrir, ler, viver ela. Amém, meus irmãos? Compartilhe essa mensagem. Deus abençoe cada um em nome do Senhor Jesus. Amém.